Mas voltando aos livros, a gente lê pouco. Como é que a gente pode começar a ler mais? Quais as dicas que Eu vocês tenho uma acham que são dica daquelas. interessantes pra isso? Eu já esperava pela sua Não, dica. não, é porque a gente inclusive já deu a gente fez um podcast aqui sobre leituras, né, hábitos de Foi o leitura. número 2, ficou muito bom. E foi muito legal, né, todo mundo adorou e eu lá, né, já falei várias vezes, tenho dislexia, daí todo mundo sério, dando dica dos livros. Malu, qual livro você indica? Eu falo de putaria, por quê? A Cíntia tá assustada. Não, gente, tô achando ótimo, tô em Quando eu casa. comecei, há pouco tempo atrás, quando eu descobri a dislexia, eu descobri há 3, 4 anos. E aí eu estava numa vibe de descoberta sexual e tal, não sei o quê. E aí eu falei: "Gente, eu preciso voltar a ler", porque ler, de fato, me ajuda na escrita, me ajuda a falar melhor, a ter mais vocabulário. E eu sempre me senti muito inferior ao Bruno, porque eu não lia também, né. E aí ele lia aqueles livros todos sinistros. Mas assim, se te consola, é muito difícil não se sentir inferior ao então, Bruno. tem isso, né. E aí eu falei: "Não, preciso ler". E até então eu não conseguia ler, eu realmente tenho muita dificuldade. Eu leio qualquer livro, mas uns livros mais complexos é muito mais difícil pra mim. Eu fico, sei lá, 2 horas numa página, né, eu tenho que ler várias vezes e tudo mais. Aí eu falei: "Putz, eu vou ler qualquer coisa". E como eu estava nessa fase de descoberta sexual, eu falei: vou ler uns romances, né, umas Ler coisas Contos assim. Proibidos do Marquês de Sade. Putaria, Comprou? que Esse é bom, É, esse é bom. eu já li, olha aí, ó, já li, tô lendo esse daí, mas é mais difícil pra mim, É. porque é mais complexo. Mas de todo jeito, Putaria clássica. é uma né? putaria A gente clássica. classifica Eu em estilos, classifico. assim. Tem putaria policial, tem putaria clássica, e eu leio leituras eróticas que eu carinhosamente chamo de putaria, porque pra mim Dá pra escrever qualquer putaria coisa- política, é só acompanhar Brasília, tem bastante lá. Exatamente. Bastante. qualquer coisa é melhor que nada. Inclusive a dona Mariana aqui foi esses dias cancelada porque ela falou que não. Eu falei que não. Amiga, agora Mas a gente olha vai o só, quê? gente, Vai de amiga. encontro. Vai de Vai de encontro. encontro. É aqui, isso ó. aí, a gente vai de Ela me deu encontro. uma entrevista e ela foi na entrevista que você Foi. falou que não, era Augusto Cury, que era melhor. Nossa, era Augusto Cury. Ela falou. Eu espero que ele não assista Vocês esse querem ser podcast, pelo amor de cancelados de Deus. novo? Não, a Mariana falou que não era assim, toda leitura era válida, Uhum. mas eu vou de encontro a ela e digo, toda leitura é válida, então Eu acho você que lê algumas são qualquer perigosas. coisa. Você pega um jovem de 17 anos e dá pra ele ler lá um manifesto comunista. Vai que ele Tá acredita doido? nisso. Entendeu? Então tem Muito que ter uma bom. certa base antes. Mas quando a Malu começou a ler, de fato ela começou a escrever melhor. E isso E fez falar parte desse melhor. rebranding, né? Que a gente pode falar. de fato. Que mudou a postura. E surgiu até a ideia dela criar um clube do livro sobre isso. Eu Esses falei, dias, você viu, Mário? tem um ponto interessante, seria um clube do livro bem prático, né? Eu falei, gente, Pra não colocar vai muita dar coisa em certo. prática. Imagina, eu vou falar, gente, hoje a gente vai ler aqui, peça-me o que quiser, né? Que é o livro mais putaria existente. Não comecem por esse, inclusive, que é um Mas livro o que pesado. que é, gente? Peça-me o que quiser, é um livro pesado de putaria. E aí eu falei assim, a gente vai ler e tal, e aí faz o quê, Mari? Como que é? A aula não é sobre o livro? A Não vai dar aula certo. quando você faz Acho um melhor clube, não. né, É Bruno? tipo Você tá 50 fazendo tons de agora. cinza, tipo Não. isso? Você tem que dar uma aula Não. sobre o livro. Então, Não, então é pior. É a mesma pegada. Esses livros todos, eles são a Bela e a Fera para adultos, né? Você tem a Bruno mocinha, sempre você fala tem disso. lá é sempre um bilionário, meio fechado, com problemas, traumas de infância. Aham. Aí ele é bilionário em dólar, né? Atenciosíssimo. Aham. Aí ele é bonito, super atencioso, controlador. E evidentemente ele é bom de cama. Exato. Claro. Claro. Então é só aí que eles colocam a referência masculina. Ó, eu vou dar a minha dica, que Fala. com certeza é pior do que a dela, porque ela é melhor nisso do que eu, que eu sou mais das regras de português, né? É óbvio que eu leio bastante, mas acho que nada comparado a ela, a Mari. Eu sempre falava com os meus alunos o seguinte, quando eu dava aula presencial: tente ler 20 páginas por dia. E vai lendo 20 páginas, criando uma rotina. E aí um Frequência. dia você vai sentir falta. Uhum. Né? E comece por algo de que você goste. Pode ser pela putaria, por exemplo. Era isso que eu falava. É isso, Brasil. Mas a Cíntia Mari... Chagas falando pra você ler putaria. Não, eu não tô falando nada, não. Eu estou parafraseando Malu. Tá bom. Parafraseando. Parafraseando, muito bem. A minha dica, quer dizer, assim, não é bem uma dica, mas sempre me perguntam muito isso no Instagram, né? Como é que eu faço para criar o hábito de leitura? E uma vez eu gravei uma story e falei assim, bom, gente, eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo. É simples, mas assim, vocês precisam ficar muito atentos, tá bom? É o seguinte, Eu conheço Tutorial. você, já sei você qual que é. senta a bunda na cadeira, você pega o livro, você abre o livro e sabe o que você faz? Lê.
É assim que você cria o hábito de leitura. Lendo. Parece uma zoeira, mas isso é um fato. Você cria o hábito de ler lendo. Você cria o hábito de qualquer coisa fazendo. Se você não faz, você não vai conseguir tornar aquilo uma atividade na sua rotina. Então, você precisa ler. Para você criar o hábito, você precisa ler, né? Você quer criar um hábito saudável, o que é que você precisa fazer? Exercício todos os dias. Uma alimentação saudável todos os dias. Todo hábito, ele se constrói assim, a partir da repetição. E eu acho que melhor que isso é a pessoa liberar a agenda pra ter o tempo pra isso. Porque a pessoa fala, agora eu vou ler. Aí não tem um momento do dia dela que ela libera, que ela fala, agora é a hora da leitura. Igual trabalho, você tem que se planejar. Eu já digo o contrário disso, que assim, você, a partir do momento que você, porque tem uma coisa muito importante aí nessa construção do hábito de leitura, é você enxergar a leitura como um valor. Se Sim. você não enxerga, você não vai ler. Não adianta você falar, ai, tudo bem, hoje eu vou sentar. Não, você não vai conseguir. Foi o meu Por caso. quê? Porque Queria você ser não igual ao vê. meu pai. Exato, você não vê um valor naquilo. E aí eu até uso esse slogan assim no meu clube, que é: não existe atalho para você obter conhecimento. Você não vai conseguir de outra forma. Então, se você sabe que, se você tem a vontade de se tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta, consequentemente mais interessante, você precisa passar por esse caminho. Você não consegue pular essa etapa. Então, você precisa, primeiro, enxergar na leitura um valor, uma coisa importante para você, com um fim importante, e aí isso já é um caminho, já é meio caminho andado. E a outra coisa é, você precisa incorporar a leitura na sua rotina. Não é assim, É isso. claro, tem pessoas que, eu, por exemplo, faço isso hoje, né? Hoje eu consigo fazer, não, eu vou reservar tantas horas do meu dia para fazer uma leitura específica sobre alguma coisa. Maravilhoso. Mas e se eu não consigo? Como é que eu faço? Eu não leio? Não, você lê. Sabe por quê? Porque sempre sobra tempo. Ah, e hoje eu não vou conseguir porque, eu tenho que sair do trabalho, eu vou pegar um Uber, vou até Alphaville para uma consulta médica. Ok, lê no Uber. 40 minutos daqui para Alphaville, você lê quase um livro inteiro. Ah, chegou na consulta médica, vai ficar esperando meia hora, mas né? eu tenho Lê. enjoo, hein? Eu não consigo. Eu também não. Pior que eu também tenho. O celular, a leitura eu também tenho. Nossa. Mas nem todo mundo tem. Então, Não, assim, tá, eu tô a questão zoando, se você coloca aquilo como prioridade na sua vida, você vai arrumar um tempo para fazer a leitura, né? Então, assim, você chega lá em casa, vocês já foram lá em casa, não sei se vocês viram, porque no dia eu arrumei. Mas a minha casa é uma bagunça, porque todo canto que você vai tem um livro espalhado. A culpa do meu marido, Mas mas lá em enfim. casa também é assim. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque Mas não tá assim, espalhado, agora ele torna faz parte da inevitável a leitura. decoração. é inevitável. entendeu? Então, assim, a coloca gente tá ali, aí tá fazendo nada. Ah, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho. Então, assim, o livro, ele tá acessível sempre. E aí eu sempre digo assim, carrega o livro na bolsa. Mesmo que você não consiga ler quando tá dirigindo não, quando tá no carro, dirigindo é ótimo, né? Quando tá no carro ou em outras situações, em algum momento talvez apareça uma oportunidade de você ler. E por mais que você leia 2 páginas, é muito para quem não tem hábito de ler nada. Você falou isso do hábito. Eu nunca conheci um fumante que adquiriu o hábito de fumar sem fumar. Olha É. só que curioso, né? Então para leitura, acredito que seja Exatamente. semelhante. alguma coisa similar. Mas a Mari falou sobre ler, sobre carro, aí muita gente prefere ouvir um audiobook. Daria Que o é mesmo uma excelente efeito, opção. na sua opinião? O que você acha? Não, eu acho que não. Pra mim também não. Eu entendo que não. Obviamente, você ganha conhecimento. Uhum. É Mas verdade. você não ganha nenhum nível de sofisticação sintática, por exemplo. Uhum. É muito mais difícil também, porque aí, ouvindo, você tem o apelo da audição, mas o apelo da visão, ele costuma ser melhor. Tanto é que a maior parte das pessoas estuda fazendo resumo, né? Mas antes isso do que nada, Uhum. claro. É isso. Eu acho Né? que o audiobook é uma boa opção para quem já tem o hábito. E, por exemplo, você lê bastante, eu leio bastante, então a gente, quero ler o novo livro do Jordan Peterson. Ah, mas eu não consigo agora. Coloca no audiobook, vou ler, vou ouvir, desculpa. Então, aquilo ali, por quê? Porque é o tipo de leitura que é o que a Cíntia falou. É muito mais para apresentar informações para você. É como você ouvir um jornal, Uhum. né? Então, você vai captar aquelas informações, mas, de fato, o exercício da leitura traz outros benefícios. Pra mim é totalmente diferente quando eu estou lendo um livro, a minha escrita muda Com completamente. certeza. E, de fato, eu aprendo muito mais. Eu sou uma pessoa do áudio, do visual. Então, tipo, eu sou ruim, como vocês já sabem, de leituras complexas. Então, tudo eu aprendo pelo Bruno, ou por alguma coisa que eu ouvi, por podcast, por filme. Eu sou boa nisso, né? Ou então, por viver aquela experiência. Eu adoro viajar, porque eu aprendo muito viajando. Eu pesquiso, aí eu olho o negócio. Então, pra mim, é muito mais prático, né? Eu aprendo bastante. Mas, de fato, ler
é outra coisa, porque a minha escrita muda completamente e a minha fala e o vocabulário também. Eu ganho vocabulário quando eu tô lendo. E é uma coisa assim, se eu parar, piora. Se eu voltar a ler, melhora. Então, às vezes, eu tô escrevendo alguma coisa e falo, nossa, escrevi muito errado isso aqui. Certamente, se eu estivesse lendo, eu preciso voltar a ler. Aí eu leio. É que nem sempre eu tenho tempo também.